A poeira fina que se erguia do Jeep 4x4 da equipe de topografia marcava o último contato com a civilização nos arredores de São João da Boa Vista. À frente, a Mata Atlântica se erguia como uma muralha verde e impenetrável, escondendo uma área que em mapas antigos era repleta de inconsistências e anomalias. Essa era a zona oculta, o objetivo da expedição de mapeamento Dr. Helena Rios, a líder da equipe, uma cartógrafa com décadas de experiência e uma mente tão afiada quanto seus instrumentos de precisão. Via aquilo como o ápice de sua carreira. Mapear a única porção verdadeiramente inexplorada da região com a mais alta tecnologia disponível. Ao seu lado, Marcos, o operador de drones e especialista em sistemas de informação geográfica GIS, ajustava os óculos na ponte do nariz, um sorriso confiante nos lábios. Nenhum segredo da natureza resiste ao lidar e a inhar. Automóvel, doutora Helena. Ele gabava-se, apontando para o equipamento de mapeamento a laser montado no drone de última geração, que seria sua principal ferramenta. Atrás, Sofia, a assistente de campo, embora robusta e experiente em trilhas, sentia uma pontada de apreensão que não conseguia dissipar. A floresta, à medida que se aproximavam, parecia mais densa, mais antiga, e um silêncio incomum começava a se instalar. Diferente da vida pulsante de outras florestas que conhecera, deixaram o jipe onde a estrada de terra virava um mero rastro de lama e começaram a avançar a pé. O ar era pesado, saturado com o cheiro de terra úmida e vegetação exuberante. As árvores gigantescas com troncos recobertos de musgo e cipós formavam um dossel tão compacto que a luz do sol mal conseguia penetrar, criando uma penumbra constante. O ambiente era de uma beleza selvagem e primordial, intocada pela mão humana, o que só aumentava a sensação de desafio para a equipe. A confiança deles era palpável, com mochilas repletas de equipamentos de alta precisão, GPS differential, estações totais portáteis, sensores de temperatura e umidade, e o drone de Marcos, capaz de varrer vastas áreas em minutos. Eles acreditavam que qualquer inconsistência nos mapas antigos era apenas um reflexo da tecnologia rudimentar do passado. A ideia de que a floresta pudesse ter segredos sobrenaturais era risível para eles. Era um mero quebra-cabeça científico, esperando para ser resolvido. Ao montar o primeiro ponto de levantamento topográfico, o zumbido calibrado dos instrumentos eletrônicos de Helena e o ruído suave do drone de Marcos, enquanto ele calibrava seus sensores, eram os únicos sons que quebravam o silêncio. Eles estavam ali para impor a ordem da ciência sobre o caos aparente da natureza. A expedição começara com a precisão de um relógio suíço. Cada passo calculado, cada dado registrado. No entanto, à medida que se aprofundavam na zona oculta, uma alteração quase imperceptível começou a se insinuar. A luz, embora ainda filtrada, parecia ter uma qualidade estranha, quase difusa, que Helena notou em suas lentes. O ar, pesado, parecia ocasionalmente vibrar de uma forma que não era natural, e o silêncio, antes apenas quieto, começava a parecer denso, como se o ar estivesse preenchido com algo que não fazia barulho, mas que impedia o som de se propagar. Eles estavam confiantes, mas haviam acabado de cruzar o limiar de um lugar onde a própria realidade estava prestes a ser reescrita. A confiança inicial de Helena, Marcos e Sofia era uma bolha prestes a estourar. Embora o ambiente na zona oculta já apresentasse uma quietude incomum, o grupo, focado em sua missão de mapeamento, não havia percebido o limiar sutil que estavam prestes a cruzar. A entrada na verdadeira anomalia não foi marcada por uma cerca ou uma placa, mas por uma mudança quase imperceptível, mas profundamente inquietante, na própria natureza da floresta. O momento exato da entrada foi difícil de pinpointar, mas Helena sentiu primeiro
Enquanto verificava as leituras de seu GPS de alta precisão, o aparelho, que deveria mostrar uma localização exata com margem de centímetros, começou a apresentar leituras inconsistentes e erráticas. A coordenada de latitude e longitude oscilava bruscamente, sem lógica, saltando para pontos a quilômetros de distância em questão de segundos, antes de retornar a uma aproximação de sua posição. O sinal de satélite permanecia forte, mas os dados eram um caos. Estranho, ela murmurou, batendo levemente no aparelho, atribuindo a falha a alguma interferência geomagnética ou a um bug. Marcos, que operava o drone, percebeu a anomalia em outra escala ao tentar lançar o aparelho para uma varredura aérea da área. O drone, que antes respondia com precisão impecável, começou a apresentar falhas de comunicação. Os controles travavam. A imagem da câmera ficava distorcida e piscava. E o drone se recusava a seguir os comandos, pairando no ar com um zumbido irregular e metálico, como se estivesse lutando contra uma força invisível que o puxava. Não, está respondendo, ele gritou, frustrado, enquanto tentava recuperar o controle antes que o aparelho colidisse. Era como se a tecnologia, sua maior aliada, estivesse sendo cegada. A própria floresta mudou. O ar, que já era denso, tornou-se palpavelmente pesado, quase sufocante, como se a pressão atmosférica tivesse aumentado drasticamente. A luz que filtrava o dossel se transformou, adquirindo uma tonalidade esverdeada e difusa que parecia absorver as cores vibrantes da folhagem, deixando tudo com um aspecto pálido e fantasmagórico. O silêncio, antes apenas quieto, agora era opressor. Um vácuo sonoro tão profundo que seus próprios passos e respirações pareciam absorvidos pelo ambiente. Sofia, a mais conectada à natureza, foi a que sentiu a mudança mais visceralmente. Ela teve a estranha sensação de que a densidade das árvores aumentou subitamente. Olhando para os lados, os troncos pareciam estar mais próximos uns dos outros, as copas mais entrelaçadas, formando uma parede verde impenetrável que se fechava. Atlas Tilly. Era como se a floresta tivesse se contraído, engolindo-os. Um arrepio gélido percorreu sua espinha. Não era uma percepção visual clara, mas uma sensação perturbadora de que o espaço ao redor deles havia encolhido. A equipe, agora, estava presa em uma área onde a tecnologia falhava. O ambiente era opressor, e a própria percepção de espaço e tempo estava distorcida. Não havia placas de aviso, nem fronteiras visíveis. Eles haviam simplesmente entrado em uma anomalia viva, onde as regras da natureza não se aplicavam. A zona oculta não era apenas inexplorada, era diferente, e o labirinto que respira havia acabado de fechar suas portas atrás deles. O mistério científico havia se transformado em um pesadelo tangível. A falha do GPS e o comportamento errático do drone foram apenas os primeiros avisos. A verdadeira face da anomalia começou a se manifestar quando a própria geografia da floresta se tornou um inimigo ativo, manipulando o espaço ao redor de Helena, Marcos e Sofia. O labirinto que respira estava se revelando. Helena, tentando manter a calma e a lógica, decidiu que o melhor a fazer era retornar pelo caminho que haviam vindo. Vamos refazer nossos passos. O drone deve ter pifado por causa da umidade, ela instruiu, tentando soar mais confiante do que realmente se sentia. No entanto, a trilha que haviam marcado com fitas coloridas e que deveria ser uma linha reta de volta, parecia ter se curvado inexplicavelmente. O que antes era uma clareira familiar, agora estava em um ângulo estranho, e as árvores que a circundavam pareciam ter se reposicionado, fechando a visibilidade do ponto de onde haviam vindo. Marcos, que tentava usar uma bússola tradicional como último recurso, viu o ponteiro enlouquecer. Ele girava descontroladamente, apontando para direções aleatórias, completamente inútil.
É como se o norte estivesse mudando a cada segundo, ele exclamou, sua voz tingida de desespero. As referências visuais que deveriam ajudá-lo-se a se orientar. Uma rocha grande, uma árvore com um tronco peculiar, desapareciam e reapareciam em locais diferentes, ou simplesmente não estavam onde deveriam estar. Era como se a floresta estivesse reescrevendo seu próprio mapa em tempo real. Sofia, a mais sensível às nuances do ambiente, começou a sentir uma desorientação visceral. Ela jurava que havia uma grande árvore caída à direita, mas quando olhava novamente, estava à esquerda. O caminho que parecia descer de repente subia, e o que parecia ser uma leve inclinação tornava-se um declive acentuado. Era como se o chão sob seus pés estivesse se dobrando e desdobrando, alterando a percepção de inclinação e distância. As árvores estão se movendo, ela gritou, apontando para um grupo de troncos que para ela pareciam ter se aproximado, fechando um corredor que antes estava aberto. A floresta não apenas se movia, mas parecia brincar com a distância. Um ponto que parecia estar a poucos metros de distância, por mais que caminhassem, nunca era alcançado. Eles andavam em círculos, ou em espirais, sem perceber, e a sensação de estarem presos em um ciclo infinito de repetição era enlouquecedora. A cada tentativa de seguir uma direção lógica, a floresta simplesmente se rearranjava, apresentando um novo conjunto de obstáculos e desorientações. O silêncio opressor da anomalia era agora pontuado por sons estranhos e orgânicos. Eles começaram a ouvir gemidos baixos e profundos, que pareciam vir das próprias árvores, como se a madeira estivesse viva e se contorcendo. O farfalhar das folhas, quando ocorria, não era o som do vento, mas um ruído arrastado e sibilante, que se assemelhava a uma respiração profunda e lenta, como se a floresta estivesse inspirando e expirando ao redor deles. Era a respiração do labirinto, um sinal de que ele estava ativo e consciente de sua presença. A realidade, para Helena, Marcos e Sofia, estava se desintegrando. O GPS era inútil, a bússola enlouquecera, e seus próprios olhos e mentes não podiam mais confiar. No Qvayam, a floresta não era apenas um lugar, mas uma entidade viva que os prendia em um labirinto em constante mutação. Uma prisão orgânica que se movia e respirava, e que agora começava a brincar com sua sanidade. A manipulação espacial da floresta, com suas trilhas que se moviam e árvores que se reposicionavam, já havia levado Helena, Marcos e Sofia ao desespero. Seus instrumentos eram inúteis, e a própria visão se tornou uma armadilha. Mas o labirinto que respira não se contentava em distorcer apenas o espaço. Ele também começou a brincar cruelmente com a percepção do tempo, mergulhando-os em um pesadelo onde as horas não faziam sentido. O primeiro sinal da anomalia temporal veio de forma sutil, mas profundamente perturbadora. Eles estavam exaustos, tentando abrir caminho por um emaranhado de vinhas que parecia interminável. Helena olhou para o relógio de pulso de alta tecnologia, marcava 14h. Minutos depois, o que pareceu um esforço extenuante, de apenas 5 minutos, na verdade, os levou a uma clareira que já haviam passado. Ao olhar para o relógio novamente, ele marcava 17 horas. 3 horas haviam se passado em um período que sentiram durar apenas um instante. Momentos que pareciam segundos se alongavam em horas, e longas caminhadas que deveriam durar horas se resolviam em meros minutos, deixando-os desorientados e fisicamente abalados. A alternância entre o dia e a noite tornou-se caótica e ilógica. Marcos, o droneiro, que antes confiava na posição do sol, via-o nascer. E se por várias vezes, em um curto período, o que deveria ser um único entardecer, se repetia em uma sequência perturbadora. O sol se punha, a escuridão caía, apenas para o sol nascer novamente 10 minutos depois, repetindo o ciclo.
como se o dia estivesse em um loop de tempo que se acelerava e desacelerava aleatoriamente. Em outros momentos, a noite se estendia indefinidamente, e o sol parecia se recusar a nascer, por horas, mergulhando-os em uma escuridão opressora que parecia durar uma eternidade. A percepção do tempo atmosférico também enlouqueceu. Uma chuva forte e repentina podia começar, durar o que pareciam ser horas, e parar abruptamente, dando lugar a um sol forte, apenas para a chuva recomeçar segundos depois, sem nuvens visíveis. O ciclo de chuva e sol era completamente imprevisível, desorientando-os e impedindo qualquer tentativa de planejar. O grupo começou a perder completamente a noção de quanto tempo estava preso no labirinto. Dias se fundiam em uma névoa confusa. As provisões, que deveriam durar uma semana, pareciam esgotar-se em dias, ou durar muito mais tempo do que o esperado. A fadiga se acumulava, pois seus corpos não conseguiam mais se ajustar aos ritmos naturais do dia e da noite. A anomalia temporal se somava à espacial, criando um pesadelo tridimensional. Os gemidos orgânicos da floresta, a respiração do labirinto, pareciam agora se misturar com um som rítmico, como tic-tac, distorcido e lento, que se acelerava ou desacelerava de acordo com as flutuações temporais. Era como se a própria floresta estivesse manipulando o relógio do universo à sua volta, usando o tempo como mais uma ferramenta para Enlux Los Epren. Los Helena, Marcos e Sofia, exaustos e mentalmente abalados, perceberam que não estavam apenas perdidos no espaço. Estavam perdidos no tempo. A esperança de resgate diminuía a cada distorção temporal, pois quem os procuraria em um lugar onde o tempo era uma ilusão. O labirinto que respira não era apenas uma armadilha, era uma máquina de enlouquecer, e eles eram as engrenagens presas em seu funcionamento caótico. A distorção espacial e temporal havia levado Helena, Marcos e Sofia ao limite da exaustão física e mental. A floresta não era mais apenas um cenário mutável. Ela era o próprio tormento. Foi então que a verdade mais aterrorizante se impôs. Aquelas mudanças não eram aleatórias, mas orquestradas. O labirinto que respira possuía uma consciência. Primeiro indício dessa consciência veio através de sons orgânicos da floresta que pareciam deliberados. O gemido profundo e arrastado das árvores, que antes parecia o resultado do vento, agora soava como uma lamentação, ou até mesmo um aviso grave. O farfalhar das folhas, especialmente quando estavam em uma encruzilhada confusa, transformava-se em um sussurro arrastado que parecia tentar guiá-los para caminhos que, invariavelmente, os levavam de volta a um ponto já visitado, ou a um beco sem saída. Era como se a floresta estivesse zombando deles, brincando com sua confusão. Marcos, que tentava desesperadamente reativar seu GPS, percebeu que as falhas do aparelho não eram intermitentes, mas coordenadas. Sempre que ele se aproximava de uma área que parecia estável, o sinal caía. Quando tentava um novo protocolo de comunicação via satélite, a interferência tornava-se ensurdecedora. Era como se a floresta soubesse de seus esforços e ativamente os bloqueasse. Um ato de inteligência. Não é defeito, Helena, ele murmurou, os olhos arregalados de terror. Ela sabe. Ela tá nos impedindo. Sofia, a mais conectada à natureza, foi a primeira a sentir a presença da floresta, observando e brincando com eles. Ela sentia um peso frio em sua nuca, mesmo quando Ricardo estava à sua frente. Ao se virar, ela jurava ver as formas retorcidas dos troncos das árvores mais antigas se assemelharem a rostos sem feições, seus olhos negros parecendo segui-la. Em outros momentos, um grupo de arbustos se movia suavemente, mas não pelo vento, como se estivesse se ajustando para ter uma visão melhor deles. Era uma sensação de estar sendo estudada, de ser a presa em um jogo de gato e rato em escala cósmica.
O mais aterrorizante era o som da respiração do labirinto. O ranger das árvores e o sussurro das folhas se tornaram um ritmo constante e inconfundível. Um longo inspirar e expirar, profundo e gutural, que parecia vir de todo o ambiente. Era o som de um organismo gigantesco, vivo, que pulsava e movia as próprias entranhas ao seu redor. Essa respiração não era apenas um som. Era uma vibração que eles sentiam nos ossos, nas solas dos pés, como se estivessem dentro do corpo de uma criatura colossal. Helena, a cientista pragmática, viu seus modelos lógicos desmoronarem. A matemática da aleatoriedade não se aplicava, mas as mudanças geográficas eram muito precisas, as distorções temporais muito oportunas, a forma como o ambiente reagia aos seus movimentos, tentando desviá-los ou prendê-los, indicava uma vontade. Não estamos perdidos, ela sussurrou, a voz embargada. Estamos sendo guiados. Ela nos quer aqui. O sorriso de desprezo que Marcos havia mostrado no início da expedição havia desaparecido, substituído por um terror puro. A floresta não era apenas um labirinto vivo. Ela era uma consciência maligna que os estava usando para seus próprios fins. Talvez para se alimentar de seu desespero, ou para adicioná-los à sua própria estrutura mutante, a percepção de que a floresta era uma consciência viva e maligna. Com sua respiração orgânica reverberando em seus ossos, levou Helena, Marcos e Sofia a um novo patamar de terror. O labirinto que respira não se contentava mais em apenas confundi-los. Ele começou a atacar diretamente, usando sua capacidade de remodelação para esmagá-los e empurrá-los para o que parecia ser o centro de sua estrutura viva. O primeiro ataque direto veio das próprias raízes e cipós. Enquanto tentavam atravessar um trecho de terreno acidentado, raízes grossas e escuras, antes imóveis, começaram a se erguer do chão com um som seco e crepitante, como serpentes famintas. Elas não apenas bloqueavam o caminho, mas pareciam se mover ativamente, chicoteando o ar e tentando enrolar-se em seus tornozelos e pulsos, apertando com força, buscando imobilizá-los. Sofia gritou quando um cipó espesso se enroscou em sua perna, puxando-a para baixo com uma força inesperada, fazendo-a sentir a dor e a pressão da madeira viva. Em outros momentos, as árvores se moviam ativamente para bloquear ou redirecionar o caminho. Um corredor que parecia seguro de repente se fechava, com dois troncos colossais, deslizando silenciosamente, um em direção ao outro, forçando-os a um desvio perigoso para dentro de uma vegetação ainda mais densa. Gallows sickles e afiados balançavam perigosamente, atingindo-os com força, não pelo vento, mas por uma torção brusca e intencional do tronco. Era como se a floresta tivesse braços e pernas, empurrando-os para onde ela queria. O terreno sob seus pés tornou-se uma arma. Áreas que pareciam firmes de repente cediam, revelando pequenos pântanos ocultos com lama densa, que ameaçava engoli-los. Em outros lugares, o solo se elevava subitamente em morros escorregadios, ou se abria em fendas profundas que surgiam do nada, forçando-os a saltar ou a se arrastar por passagens perigosas. Marcos, tentando saltar sobre uma dessas fendas que se abriu à sua frente, escorregou e por pouco não caiu no abismo escuro que parecia ter surgido para ele. A terra não era apenas um obstáculo, era um predador. Os ataques pareciam ter um propósito: empurrá-los para o centro do labirinto. Cada árvore que se movia, cada raiz que os prendia, cada fenda que se abria, tudo os direcionava para uma área específica e ainda mais densa da floresta, onde a respiração do labirinto era mais forte e a luz mais difusa. A sensação era de serem gado sendo pastoreado por um gigante invisível. Helena, tentando manter a liderança, via o pânico crescendo nos olhos de Marcos e Sofia. Eles estavam exaustos,
feridos e cercados por um ambiente que não era mais passivo. A floresta que sente e reage havia abandonado a sutileza e agora os atacava diretamente, usando seus próprios elementos como armas em uma tentativa de esmagá-los e enrostá-los para o seu coração pulsante. A expedição de mapeamento havia se transformado em um pesadelo de sobrevivência onde a natureza era o carrasco e eles, as presas indefesas. A floresta, como um predador onisciente, havia intensificado seus ataques físicos, empurrando Helena, Marcos e Sofia para o centro de seu labirinto mutante. Mas a verdadeira crueldade do labirinto, que respira, residia em sua capacidade de desmantelar a mente. Agora, a entidade usava ilusões aterrorizantes para fragmentar o grupo, isolando cada um em seu próprio pesadelo. Para Helena, a líder e a mais pragmática, a floresta começou a projetar caminhos de fuga falsos, em meio ao emaranhado de árvores que se moviam. Ela via clareiras iluminadas, ou trilhas claras que prometiam uma saída. Ela as apontava para Marcos e Sofia, convencida de que era a chance de escapar. Mas ao se aproximarem, as clareiras se transformavam em paredões de vegetação densa, e as trilhas se dissolviam em pântanos ocultos ou abismos profundos, revelando-se como armadilhas mortais. A frustração de ser enganada repetidamente corroía sua liderança e sua sanidade. Marcos, o tecnólogo, foi alvo de ilusões mais pessoais. O observador, ou o labirinto, parecia extrair seus maiores medos e culpas. Ele começou a ver visões vívidas de pessoas perdidas em suas explorações anteriores, talvez trilheiros, cujos mapas ele fizera, ou colegas que ele sentia ter decepcionado. Essas figuras apareciam entre as árvores, silenciosas, com expressões de desapontamento, estendendo as mãos como se o culpassem. Às vezes a voz de seu próprio pai, um crítico severo, parecia sussurrar em seu ouvido, zombando de sua falha em controlar a tecnologia. O drone, quando ele tentava operá-lo, projetava imagens de seu rosto sendo distorcido pela floresta, o que o levava a acessos de pânico. Sofia, já exausta e à beira da histeria, foi atormentada por vozes zombeteiras de entes queridos. Ela ouvia sua própria mãe chamando-a pelo nome, com uma risada cruel, ou seu irmão caçula, há muito falecido, cantando canções infantis que se distorciam em lamentos e acusações. A floresta parecia saber seus pontos fracos, e as vozes a incitavam a se afastar do grupo, prometendo segurança, ou um abraço familiar, ou incitando-a a se voltar contra Helena e Marcos, acusando-os de estarem colaborando com a floresta. A comunicação entre o grupo tornou-se quase impossível. Sempre que um tentava descrever o que via ou ouvia, uma nova ilusão ou o som distorcido surgia para o outro, fazendo-o duvidar do relato. A confiança se desfez, substituída por olhares de suspeita e acusações veladas de loucura. Cada preso em sua própria realidade distorcida, vendo e ouvindo coisas que os outros não podiam, tornando-os incapazes de planejar ou de confiar uns nos outros. O objetivo do labirinto que respira era claro: quebrar a sanidade e isolar cada membro. Ao separá-los mentalmente, a floresta os tornava mais vulneráveis à sua influência, mais fáceis de serem guiados para o seu abraço final. Os ataques físicos eram apenas o empurrão. As ilusões eram a chave para a rendição. Eles estavam no coração de um pesadelo vivo. E a floresta, com sua inteligência e crueldade, estava os desmantelando, um por um, para o seu propósito final. A sanidade de Helena, Marcos e Sofia estava pendurada por um fio tênue, desintegrada pelas ilusões cruéis da floresta. Separados psicologicamente e à beira do colapso, eles se tornaram presas ainda mais vulneráveis. O labirinto que respira, sentindo a fraqueza de suas vítimas, iniciou a perseguição final, um espetáculo de terror
que visava esmagar qualquer resquício de esperança e ler veloz a rendição total. Sofia, a mais frágil no momento, foi a primeira a ceder completamente, atormentada pelas vozes zombeteiras de seus entes queridos e vendo caminhos de fuga falsos em todas as direções. Ela se convenceu de que Helena e Marcos eram parte da ilusão da floresta, ou que estavam tentando enganá-la. Com um grito de pânico, ela se lançou para dentro de um emaranhado de vinhas densas, que pareciam abrir-se apenas para ela. O labirinto se fechou rapidamente atrás dela, e seus gritos se transformaram em uma risada histérica que ecoava, distorcida. Antes de ser absorvida pelo som da respiração da floresta, Sofia havia sido engolida. Helena e Marcos, os últimos remanescentes, estavam exaustos, seus corpos doendo e suas mentes navegando entre a realidade e o delírio. Eles tentavam correr, mas a floresta intensificava sua manipulação, transformando a fuga em um pesadelo sem fim. Trilhas que antes pareciam levar-se para fora, agora se torciam e voltavam sobre si mesmas, criando um looping incessante que os deixava desorientados. Marcos, com o rosto ensanguentado de tanto trombar em galhos que pareciam surgir do nada, viu o mesmo tronco de árvore, com uma marca peculiar, aparecer à sua frente repetidas vezes, não importava em que direção corressem. A floresta se moveu, com uma velocidade assustadora, como um predador gigante fechando a armadilha. Árvores se deslizavam e se reposicionavam em frações de segundo, formando paredes densas que bloqueavam qualquer tentativa de avanço, ou se abriam em abismos escuros que se formavam sob seus pés. O solo se elevava em rampas íngremes, ou cedia em trechos de areia movediça, tornando cada passo uma luta desesperada. O labirinto não estava apenas os prendendo, ele os estava encurralando, empurrando-os para um ponto específico, o seu coração. A distorção extrema do espaço e tempo tornou a perseguição ainda mais infernal. Momentos que pareciam durar segundos se estendiam por uma eternidade de agonia, com o tempo desacelerando a cada tentativa de fuga. Eles viam a saída a poucos metros, mas por mais que corressem, ela nunca se aproximava. Em outros momentos, flashes de escuridão profunda eram seguidos por um sol a pino, tudo em questão de segundos, esgotando seus corpos e mentes. O som da respiração do labirinto tornou-se um rugido ensurdecedor que vibrava em seus ossos, misturado com os ecos distorcidos dos gritos de Sofia. A entidade não os queria apenas perdidos, ela queria esmagar qualquer esperança de fuga, levá-los à loucura completa antes de os consumir. Ricardo, em um ato final de desespero, tentou escalar uma parede de rocha que de repente se elevou diante deles, mas suas mãos escorregavam na superfície úmida e o observador parecia rir em sua mente. A perseguição final era a derradeira prova. O labirinto que respira, uma inteligência ancestral, havia desmantelado o grupo, quebrado suas mentes, e agora os levava ao seu destino final, onde o único alívio seria a completa absorção. A perseguição final da floresta viva havia se intensificado, empurrando Helena e Marcos para o ponto de ruptura. A cada segundo, a esperança de escapar daquele labirinto pulsante diminuía. Sofia havia sido engolida, e a respiração pesada da floresta parecia zombar de seus esforços. No entanto, em um último ato de desespero cego, a sorte ou o capricho do labirinto sorriu para um deles. Marcos, com o rosto ensanguentado e a mente girando, tropeçou em uma raiz que parecia ter emergido do nada. Ele caiu com força, e no instante em que seu corpo atingiu o chão, uma fenda se abriu sob ele, engolindo sua perna até o joelho. A dor era excruciante, mas, estranhamente, a terra ao redor da fenda não se fechou. Pelo contrário, a fenda pareceu estender-se sob ele, e a distorção temporal, ao seu redor,
pareceu se intensificar, com as árvores rodopiando em um borrão. Marcos olhou para Helena, que estava a poucos metros, os olhos arregalados, antes que a terra sob seus pés começasse a ceder ainda mais, puxando-o para as profundezas escuras. Seu grito foi cortado abruptamente, e a floresta se fechou sobre ele, deixando Helena sozinha. Marcos foi absorvido pelo labirinto. Helena, testemunha da queda de Marcos, sentiu um desespero gelado tomar conta dela. Mas a perda, por mais devastadora que fosse, parecia ter quebrado o feitiço final da floresta sobre ela. A intensidade das ilusões diminuiu ligeiramente, e a respiração da floresta se tornou um som distante, embora ainda presente. Com uma força que não sabia que possuía, ela se lançou para a frente, ignorando a dor em seus músculos e a exaustão. Correu cegamente por um caminho que subitamente parecia mais claro e estável, uma passagem que antes não existia, como se o labirinto, satisfeito com suas presas, tivesse aberto uma fresta. Ela cambaleou para fora da floresta densa, caindo de joelhos na beira de uma estrada de terra, menos a mesma por onde haviam chegado. O sol já estava alto no céu, e o contraste com a escuridão e a loucura da floresta era quase insuportável. Helena estava irreconhecível, coberta do lama, arranhões e pequenos cortes. Sua roupa estava rasgada, e seu corpo tremia incontrolavelmente. Mas as verdadeiras marcas não eram visíveis. Helena havia sofrido um colapso mental grave. Embora estivesse fisicamente fora do labirinto, sua mente permanecia presa em uma realidade distorcida. Ela murmurava frases desconexas, alternando entre momentos de lucidez perturbadora e episódios de alucinações, onde via as árvores se movendo ao redor dela, ou ouvia a respiração pesada da floresta. Os sons de Sofia e Marcos, presos no labirinto, ecoavam em sua mente, repetindo seus gritos de desespero. Ela foi encontrada por um grupo de caçadores, que a levaram para o hospital em São João da Boa Vista, onde foi diagnosticada com um transtorno de estresse pós-traumático severo e esquizofrenia induzida por trauma, além do colapso mental. Helena apresentava uma peculiaridade física sutil, mas aterrorizante. Pequenas, quase imperceptíveis, manchas de casca de árvore começaram a surgir em sua pele, principalmente nas mãos e nos tornozelos. Não eram dolorosas, mas a textura era áspera, e elas tinham a mesma cor esverdeada e marrom dos troncos mais antigos da florequela. Era uma mutação leve, um sinal de que a floresta havia tocado e deixado uma parte de si nela, uma lembrança viva de que ela havia sido parte do labirinto que respira. Helena havia escapado, mas o preço foi sua sanidade e uma parte de sua própria carne. Ela era uma sobrevivente, mas uma prisioneira do horror, condenada a viver com a certeza da consciência da floresta e a presença de Marcos e Sofia, presos para sempre naquele labirinto vivo. A história de Helena, a única a retornar da zona oculta, ecoou por São João da Boa Vista, não como um conto de bravura, mas como um conto de advertência e loucura. Os relatos incoerentes de seu colapso mental e as estranhas marcas em sua pele alimentaram os sussurros, consolidando o legado da floresta como um lugar onde a própria terra respira e consome. Helena, diagnosticada com esquizofrenia induzida por trauma, passou o resto de seus dias em uma instituição próxima a São João da Boa Vista. Seu corpo, com as manchas de casca de árvore se espalhando lentamente pelas mãos e tornozelos, era um museu vivo do horror. Ela passava horas olhando fixamente para a parede, seus olhos refletindo padrões invisíveis, como se o labirinto ainda se movesse ao seu redor. De tempos em tempos ela murmurava frases desconexas sobre o mapa que muda e a floresta que respira, e ocasionalmente um grito agudo de Marcos ou Sofia parecia escapar de seus lábios, como se ela ainda os ouvisse presos lá dentro. Em momentos de lucidez,
Ela tentava avisar os poucos visitantes, balbuciando sobre a respiração da floresta e sobre como ela tem um coração que bate sob a terra, mas suas palavras eram vistas apenas como delírios de sua condição. Zona oculta. Aquela parte da Mata Atlântica que Helena e sua equipe tentaram mapear, tornou-se um local de lendas urbanas intensificadas e de puro tabu. Os moradores de São João da Boa Vista e dos vilarejos vizinhos falavam em sussurros sobre a floresta que se move ou o tempo que não funciona lá. Caçadores e exploradores que ousavam se aproximar relatavam bússolas enlouquecidas, GPS falhando e uma sensação opressora de estar sendo observado por algo gigantesco e invisível. Alguns juravam ter ouvido os gemidos profundos da terra ou o farfalhar das folhas que se assemelhava a uma respiração lenta e colossal. Rumores sinistros começaram a circular sobre o destino de Marcos e Sofia. Diziam que seus corpos, se é que existiam, haviam se tornado parte da própria floresta, suas consciências talvez presas em algum lugar, dentro do labirinto que respira. A floresta, em sua vingança silenciosa, havia absorvido seus invasores, transformando-os em parto. Seu mecanismo, o mais aterrorizante, era a ideia de que o coração pulsante da floresta podia ser sentido à distância. Em noites de lua cheia ou em dias de neblina densa, alguns moradores da periferia de São João da Boa Vista, que viviam mais próximos da reserva, relatavam sentir uma vibração sutil no chão, um pulso fraco que parecia vir da floresta. Uma lembrança gélida de que o labirinto que respira continuava ativo, expandindo-se. Talvez o legado do coração pulsante era uma verdade inegável. A natureza, quando desrespeitada e invadida, podia se tornar uma entidade viva, inteligente e vingativa, capaz de remodelar a própria realidade para aprender e consumir. Helena era o testemunho final, uma alma perdida que carregava em si a prova de que o labirinto que respira era real e de que ele jamais esqueceria aqueles que ousaram entrar em seu abraço mortal. E em algum lugar, nas profundezas daquela mata atlântica aparentemente pacífica, o grande coração da floresta continuava a bater, aguardando suas próximas vítimas.